8h07. Entrevistado do dia. O aumento do acesso à internet por crianças e adolescentes trouxe inúmeros benefícios, como a facilidade de aprendizado e a ampliação das interações sociais. No entanto, junto com essas vantagens, também cresceram os riscos de exposição a conteúdos inadequados e práticas abusivas, como a violência sexual online. Para entender melhor esse fenômeno e buscar soluções, a organização Child Fund Brasil realizou um estudo aprofundado que revela a vulnerabilidade dos adolescentes no ambiente digital e a necessidade urgente de medidas de proteção. Samara. Rosali, os resultados da pesquisa revelam um cenário preocupante. Mais da metade dos adolescentes brasileiros já sofreu algum tipo de violência sexual na internet, muitas vezes sem saber como denunciar ou evitar esse tipo de episódio. A falta de orientação digital estruturada e o controle parental insuficiente contribuem para que esses jovens naveguem sem segurança, aumentando a exposição a interações perigosas. Redes sociais e aplicativos populares são apontados como espaços onde esses riscos se intensificam. E para falar mais sobre essa pesquisa e sobre a proteção às crianças e adolescentes, nós vamos conversar com o Maurício Cunha. Ele é diretor de país do Child Fund Brasil. Muito bem-vindo, bom dia. Ele vai fazer essa entrevista conosco via videochamada. Bom dia, Maurício. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes. Bom dia. Maurício, nós estamos na campanha Maio Laranja, né? O mês de maio, então, traz esse olhar também, essa atenção maior durante o ano todo para a proteção das nossas crianças e adolescentes aí, né, na questão do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para você, Maurício, qual é a importância de reforçar os perigos aos quais as crianças estão expostas no meio online, onde muitas vezes os responsáveis não estão cientes das violências que essas crianças e adolescentes estão passando nesses meios? Esse é um tema absolutamente urgente e prioritário. O Child Fund acabou de entregar para a sociedade uma pesquisa. Nós alcançamos quase 9 mil adolescentes no Brasil, de 13 a 18 anos. Então é uma amostra bem representativa de todos os estados brasileiros. E a pesquisa aponta dados alarmantes, né? Como vocês mencionaram, mais da metade deles, 54%, afirmam já terem sofrido violência sexual no ambiente digital. Estamos falando apenas de um tipo de violência. Se a gente fala para outros, como cyberbullying, né, que é um tipo de violência psicológica e outros, isso seria um dado ainda mais alarmante. Então é muito preocupante. Nós estamos falando aí de mais de 9 milhões de adolescentes e destes 54% que afirmam já terem sofrido uma violência sexual, 75% deles, ou seja, 3/4 destes, foi em interação direta com um potencial agressor. Ou seja, não foi apenas uma imagem que ele viu, que alguém mandou. Foi, de fato, alguém tentando conseguir um nudes ou enviando um vídeo pornográfico ou tentando diretamente fazer um assédio. Isso mostra quão vulneráveis estão os adolescentes no Brasil e fica ainda mais preocupante quando eles mesmos relatam que 35% apenas deles relatam que tem qualquer tipo de supervisão parental. Isso é muito preocupante. A pesquisa aponta que quando um adolescente ele é supervisionado pelos pais ou cuidadores, a chance dele sofrer algum tipo de violência sexual diminui 40%. Mesmo assim, ele não fica isento, obviamente, mas diminui bastante. Então é um tema urgente, a sociedade precisa conhecer essa realidade. Outro agravante é o fato de que os pais e cuidadores sabem menos de internet do que os filhos, então eles não dispõem, esta geração não conhece, não dispõe dos meios de proteger os seus filhos ou netos, porque eles sabem pouco ainda de internet em comparação com os próprios filhos e netos. Isso agrava ainda mais a situação e é por isso que o Child Fund Brasil, o Fundo para Crianças, lançou essa pesquisa para trazer essa consciência aí para a sociedade. E Maurício, quais são os maiores desafios enfrentados pelos adolescentes brasileiros em relação à segurança digital? Eu coloco aqui,
eles mesmos se colocam em perigo, uma vez que eles tentam burlar esta segurança dos pais, do cuidador. Eles criam, né, novos perfis que ficam ali escondidos e não sabem o perigo disso, né? Isso, nós não temos ainda no Brasil uma política nacional de letramento digital ou de educação digital, ou alguns preferem cidadania digital, que contemple o componente da proteção. A gente está advogando muito isso, esse é um dos resultados aí do nosso relatório. O Child Fund defende isso como política pública. Alguns municípios, estados já têm uma política, mas não basta fazer um letramento digital, ou seja, ensinar a criança ou adolescente a navegar na internet, a fazer um trabalho escolar na internet, usar a inteligência artificial, utilizar as ferramentas. É preciso também uma política que contemple o componente da segurança nessa formação em letramento digital. Eu cito como exemplo paralelo, apenas para ilustrar, a questão da educação no trânsito. Nós ensinamos as crianças, né, a atravessar na faixa, olhar para a direita, olhar para a esquerda, o que é a luz vermelha do semáforo, o que é a luz amarela, a verde. Da mesma forma, o ambiente digital requer isso, porque elas passam muitas horas no ambiente digital. A pesquisa aponta que a média de um adolescente brasileiro é de 4 horas online, todos os dias, fora o período de tarefas escolares. 30% dos adolescentes passam mais de 6 horas por dia no ambiente online. Quando a gente pergunta, por exemplo, sobre os hobbies, as atividades lúdicas dos adolescentes, 79% das atividades citadas por eles são atividades online. Só 21% são atividades offline, ou seja, o lazer deles está praticamente no celular. Então a gente tem todo um grupo imenso de pessoas que está nesse ambiente e não recebeu as orientações sobre como se proteger. Outro dado, que você pergunta sobre, né, as vulnerabilidades dos adolescentes, outro dado alarmante, 94% deles não sabe o que fazer quando sofre uma violência. A principal reação dos adolescentes é o quê? É bloquear o contato. Mas eles não sabem o que é uma DPCA, uma Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, não sabem que existe Delegacia de Crimes Cibernéticos, a grande maioria não sabe, né? Mais de 90%. O Conselho Tutelar é outro órgão que eles podem acionar. O Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, eles não conhecem os mecanismos de denúncia. E isso contribui para uma perpetuação desse tipo de crime. Enquanto a gente tiver os adolescentes apenas bloqueando contatos que fazem mal para eles, a gente não vai criar um clima de vigilância social que iniba esse tipo de crime no ambiente digital. Maurício, o que a pesquisa Mapeamento dos Fatores de Vulnerabilidade de Adolescentes Brasileiros na Internet mapeou, né, ou trouxe de dados sobre o impacto emocional e psicológico na exposição à violência online dos adolescentes? Esse é um tema também bem complexo. Nós temos casos terríveis, inclusive de ideação suicida, até de suicídio, cometidos por adolescentes que foram assediados no ambiente digital e sofreram ameaças, porque o abusador, a gente fala predador, né? Acho que é o termo mais adequado. O predador, ele busca nudes, muitos deles depois fazem ameaças: se você não mandar mais, eu vou pegar essa foto que você mandou para mim, vai ser um outdoor na frente da sua escola, por exemplo. Eles perseguem, muitos se sentem intimidados, ameaçados, com medo. Isso na vida de um adulto, né, que já tem a formação emocional. Imagina um adolescente em formação. A doutrina da proteção integral do ECA reza isso, né, que o adolescente está em especial fase de desenvolvimento. Por isso ele precisa ser protegido. Então, as reações, os impactos psicológicos, até físicos, podem ser os piores possíveis. Logicamente que eles variam em intensidade, mas pode levar até um adolescente ao suicídio. Um adolescente que é exposto a uma imagem de conteúdo sexual explícito, ele já teve um dano ao seu desenvolvimento psicoemocional, porque ele não tem a maturidade psíquica para compreender aquela imagem. Um adolescente, 12, 13 anos, que vê uma imagem, por exemplo, de um estupro de uma criança, uma imagem de pedofilia na internet,
ele provavelmente nunca mais vai esquecer aquela imagem, que vai impactar ele muito significativamente. Então, esse tipo de violência pode causar uma série de problemas emocionais, problemas de socialização, medo, terror noturno, prejuízos ao desenvolvimento, ideação suicida, automutilação. Quando a gente fala da violência em crianças, isso é ainda mais perverso, a gente vai ter casos de reinfantilização, crianças que regridem no seu desenvolvimento, que perdem a capacidade de se relacionar livremente, perdem a alegria, perdem o brilho nos olhos. Portanto, nós estamos falando de uma gravíssima violência, uma gravíssima violação de direitos das crianças e adolescentes. E Maurício, a pesquisa traz que a rede social onde mais as crianças e adolescentes frequentam, fuçam ali ou ficam mais tempo é justamente o Instagram e o TikTok, é isso, né? Isso, eles mesmos apontam os espaços, as redes onde eles sofrem mais esse tipo de violência ou onde eles se sentem mais inseguros, e deu muito forte o Instagram. Agora, a gente também precisa entender que é onde eles mais estão, então era uma correlação mais ou menos esperada. O que a gente quer é que todas essas big techs, essas grandes empresas de comunicação, se sintam corresponsabilizadas por essa violência. A gente entende que não dá para jogar toda a responsabilidade em cima das famílias. Claro, a gente fala muito sobre supervisão parental, isso é importante, ainda mais como eu já falei, só 35% dos adolescentes são supervisionados na internet, ou eles afirmam isso, mas a verdade é que nenhuma família consegue monitorar 100% os seus adolescentes na internet, é impossível, né? Então a gente não pode jogar todo o peso para as famílias, a gente advoga no Child Fund uma corresponsabilização das empresas, não apenas com a obrigação de baixar conteúdos quando existe algum tipo de denúncia, mas também que elas se responsabilizem ativamente, ou seja, que elas façam a busca ativa desses conteúdos, né? São milhões e milhões, infelizmente, pessoal, é um dado muito triste, são quase 90 milhões de imagens de estupros de crianças já foram baixadas na internet. É uma média de quase 2.000 páginas de pedofilia por mês. Então, que elas também se sintam corresponsáveis por fazer a busca ativa e baixar esses conteúdos do ambiente digital. É isso que nós advogamos. E Maurício, então, na visão do Child Fund Brasil, que pesquisas podem ser tomadas, né, que medidas, melhor dizendo, podem ser tomadas para aumentar a denúncia de casos de violência online entre adolescentes? A gente entende, e aí nós fazemos uma extrapolação para o campo das políticas públicas, nós fazemos várias recomendações no nosso relatório para as políticas públicas, né? Bom, primeiro vamos falar das famílias. As famílias implantarem mecanismos de supervisão parental, isso pode diminuir bastante o risco. Existem aplicativos de monitoramento, muitas famílias não sabem disso, né? Mas o mais importante para as famílias é diálogo. Diálogo, e muito diálogo. Não é o caso de proibir coisas, de proibir que os adolescentes acessem redes sociais, por exemplo, que a gente sabe que isso não vai funcionar. Eles vão fazer mais escondido, isso sim, né? Não é o caso de dizer você não pode, é o caso sim de impor alguns limites de uma forma dialógica com os adolescentes. No campo das políticas públicas, nós defendemos a criminalização de algumas condutas, tá? Como sexting, que é o assédio no ambiente digital, grooming, que é fingir, que é colocar um perfil falso. Então, um adulto, por exemplo, um homem pedófilo, se faz passar por uma menininha, uma amiguinha. Então, nós defendemos penas mais duras, criminalização de algumas práticas, a jurisprudência do estupro virtual, ou seja, para que seja caracterizado um estupro, não precisa haver contato físico, existe a figura do estupro virtual, a gente defende o fortalecimento dessa jurisprudência, mas principalmente ações no campo preventivo. O Child Fund defende que a solução vem da prevenção. Então, basicamente, como eu já falei, uma política nacional de letramento digital ou de cidadania digital, ou de educação digital, amplamente difundida em todo o território nacional, que contemple o componente da proteção online. O Child Fund, inclusive, já implementou, se você entrar no nosso site, tem lá cursos gratuitos para as próprias crianças fazerem com desenhos, de uma forma bem lúdica, adequada ao desenvolvimento delas, né, para que elas aprendam a se proteger no ambiente digital. Também a formação de educadores,
de atores do sistema de garantia de direitos, como conselheiros tutelares, por exemplo, que muitas vezes não sabem como atuar nessa área, e políticas públicas que incentivem atividades offline, né? As crianças voltarem a brincar nas praças e ruas da cidade, adolescentes tendo atividades offline, orientação aos pais nesse sentido. É o que a gente pode fazer para começar a coibir esse tipo de crime que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo. Outro dia eu estava brincando com a minha mãe tem 90 anos e ela está com Alzheimer moderado. Eu estava brincando com ela, mãe, pega esse anelzinho e não diga nada a ninguém. A senhora lembra dessa brincadeira? Ela lembrou. Olha, a gente não vê mais as crianças realmente brincando nos parques, brincando, sabe, de coisas, né, com bonecas, até mesmo vão inventar aí essa boneca reborn, mas a gente não vê mais, a gente só vê a criançada agora brincando, mas é com o celular na mão. Construindo os próprios brinquedos, escrevendo as próprias histórias, né? Cadê os diários, gente? Verdade, é muito triste isso. Exatamente. Nossos ouvintes já estão perguntando onde podem ter acesso à pesquisa aí da Child Fund. Isso, a pesquisa estará amanhã no nosso site. Nós estamos fazendo os ajustes finais de diagramação. Vocês podem acessar em childfundbrasil.org.br. É um nome um pouquinho complicado, porque nós somos uma organização internacional, estamos em 70 países, o nome é em inglês. Child Fund significa Fundo para Crianças. Se você tiver dificuldade, é só colocar lá também apadrinhamento, que nós trabalhamos com apadrinhamento de crianças vulneráveis, apadrinhamento.org.br, também vai dar lá no nosso site. A partir de amanhã, a pesquisa vai estar disponível publicamente para todos que quiserem conhecer mais. Nos comentários também nós já colocamos o link, nossa assessoria de comunicação colocou o link também, e queremos mesmo que ela seja amplamente divulgada, Samara e Rosali. E a gente já está aí em alguma rede social, qual é? Ou é o site? Isso, daí é o site, né? E também tem a rede social Instagram, né? Que a escrita fica Child Fund Brasil, né? Então, CHIDFUND Brasil, ou Child Fund Brasil. E o Brasil, né? Como o Maurício bem colocou aqui, realmente é o fundo para crianças, né? E o Brasil também é um desses países onde essa organização está em 70, né? Até 2025, pelo menos em 70 países. Maurício, nós só temos a te agradecer e nós vamos ficar aí ansiosas, né, pela pesquisa já publicada, e é interessante porque na marca, né, na identificação institucional aí, da Child Fund, tem justamente um ser humano, né? E a gente identifica, então, o ser humano infante, né? Uma criança. E como ficou? Vocês foram felizes, inclusive, porque até a cabecinha, né, do hominídeo aí representado trabalha com a letra I, justamente de infância. A infância tem que ser tratada como infância e não com infâmia. Excelente, que reflexão maravilhosa, obrigado por isso. O Child Fund já está há 59 anos no Brasil, nós trabalhamos com a infância vulnerável brasileira, trabalhamos com crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. São dados oficiais do IBGE que apontam que 20,3 milhões de crianças brasileiras ainda estão em situação de grande vulnerabilidade, cerca de metade das crianças brasileiras não acessam plenamente os seus direitos previstos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Então nós trabalhamos para mudar esta realidade. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho acessando aí o nosso site, que já foi divulgado por vocês. Maurício, a gente só tem a agradecer a sua participação e contar com você em outras oportunidades, até mesmo para que isso sirva de alerta cada vez mais, para que os pais fiquem alerta e para que os jovens também fiquem alerta, para que, né, eles não se escondam, né, dos seus pais, né? Não escondam as coisas, porque quando eles vão falar a coisa é porque já está, né, para lá de Bagdá, né? Então, a conversa é muito importante, o diálogo é muito importante e o jovem também precisa entender que ele precisa se proteger desse predador que está escondido aí nas redes sociais. Maurício, forte abraço para você, muito obrigada pelas informações que você trouxe hoje aqui no Jornal da Rios. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.